Olha, Danilo, hoje vamos conversar com um dos maiores endócrinos que a gente tem no país para falarmos de dois problemas muito sérios da população: obesidade e diabetes, né? Doutor Derek Camargo, endocrinologista, está com a gente. Muito bom dia, doutor Derek, tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Kátia? Tudo certo? Graças a Deus, tudo bom. Deixa eu lhe falar uma coisa. A gente estava comentando, eu e o Danilo, ainda esses dias, né, Danilo? Quando a gente vê muitas pessoas, quando a gente fala em obesidade, pensando só na parte estética. E eu acho que isso é o que menos importa. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala no excesso de peso, que pode trazer danos à saúde da pessoa e, às vezes, danos irreversíveis, né, doutor? Exatamente. Quando a gente pensa em obesidade, até porque obesidade já é uma doença, né? Existe até o Código Internacional, que é o CID, Código Internacional de Doenças, trazendo aí como uma doença, é uma pandemia mesmo, a gente pode chamar isso, da obesidade, né? São mais de 60% do planeta está um pouco acima do peso ou com sobrepeso mais importante. Então, isso traz sérios problemas para a saúde. A gente pensa apenas, né? Muita gente pensa, não, mas eu estou acima do peso, mas eu preciso melhorar para ficar esteticamente mais aceitável ou se encaixar, né, num perfil e principalmente para ficar melhor em roupas e tudo mais. Mas, na verdade, a primeira coisa que a gente deveria pensar seria, nesse paciente, diminuir peso, melhorar um pouquinho o percentual de gordura para a saúde mesmo, com certeza. Agora, sabe uma coisa que me assustou esses dias? Eu estava vendo um dado, se eu estiver errado, disse errado, por favor, me corrija. Sem problema. Que mais de 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam um grau de obesidade. Hoje a gente tem mais mulheres obesas do que homens, doutor Derek? Sim, com certeza. A diferença é pelo seguinte, as mulheres, elas distribuem mais a gordura do que os homens. Isso acontece por conta dos próprios hormônios mesmo, femininos, que fazem com que a mulher distribua essa gordura mais. Então, a mulher, quando engorda, ela engorda um pouquinho na mama, no glúteo, no culote, no flanco, nas pernas, nos braços. Se você olhar um homem que ganhou um pouquinho de peso, geralmente ele está um pouquinho mais gordinho ali na barriga, no máximo no lateralzinho da barriga. Então, a mulher distribui mais a gordura. Então, acaba que ela é taxada aí um pouquinho principalmente por dados, por bioimpedâncias e tudo mais, que ela está com um pouquinho acima do peso, acima do homem, geralmente. Mas a mulher tem muitas vezes, em função até dessa sobrecarga que a gente tem de trabalho, porque a gente não fala que a gente tem dupla jornada, a gente tem, acho que é quádrupla jornada de trabalho, né? Exatamente. Então, às vezes, com filhos pequenos, é difícil essa mulher parar e pensar em atividade física. Ela já faz tanta coisa. A atividade física poderia ajudar também a diminuir, já que a gente está falando da parte hormonal da mulher, essa disfunção que a gente vê no ciclo menstrual da mulher? Com certeza, exercício físico é primordial. A gente tem que pensar em duas frentes aí quando a gente pensa em obesidade, ganho de peso, principalmente da mulher que vai ter menos tempo, chega em casa, ainda tem que cuidar do filho e tudo mais. Então, das duas, uma. Se ela não consegue manter totalmente uma rotina ligada com exercícios físicos e também alimentação, pelo menos na alimentação ela vai ter que aí superar um pouquinho as expectativas até dela própria para poder comer um pouco melhor, diminuir quantidade de carboidrato excessivo, diminuir açúcar, diminuir gordura que está ingerindo. Então isso tudo vai ajudar ela a manter pelo menos o peso. Se ela conseguir aí 2 vezes, 3 vezes por semana se exercitar, ir numa academia, fazer uma caminhada, uma corrida, já vai estar de grande valia, né? Mas principalmente a dieta é interessante que ela consiga estar mantendo aí pelo menos uns 60, 40, 70% do tempo, mais ou menos consiga manter a dieta. Eu não sei se você vai concordar comigo também, viu, Danilo? Mas você sabe que muitas vezes, caminhando, a gente gosta muito de caminhar, eu e o Rodrigo, então a gente, antigamente, né, conseguia andar muito mais do que a gente consegue hoje em dia, porque por mais que a gente saia de máscara e tudo mais, muitas vezes a gente fica com medo de ficar andando demais na rua, até mesmo porque muita gente ainda anda sem máscara. Mas naquele ledo tempo que a gente podia fazer o que quisesse sem a pandemia, a gente normalmente vê homens se exercitando, homens acima dos 40 e 50, e dificilmente você vê na mesma pegada mulheres. Tem algum dado por que disso? Olha, de relação à idade, não tem esse dado, mas é verdade. As mulheres acima de 40, 50 se exercitam menos mesmo. Já percebeu isso também, Danilo? Não, Kátia.
Eu não percebi, viu, doutor? Bom dia. Bom dia. Eu não percebi porque, diferente da Kátia, eu sou extremamente sedentário, doutor. Eu não vejo a cara da rua, então... Então acho que pode ser por conta disso, né, Kátia? Pode ser. Não, mas um pouquinho tem que se exercitar, hein, Danilo? Eu já tomei o primeiro puxão de orelha, viu, Kátia? Não, mas tá certo. Mas sabe o que acontece, doutor Zé? Que ele tem um grande privilégio. Ele tem 20 e poucos anos. Isso ajuda, né? Não, mas acho que principalmente nessa idade que a gente tem que realmente se preocupar, não é, né, doutor? Sim. Exatamente. Essa idade é crucial. É o que vai ditar aí o que daqui para frente você vai ter de doenças, precipitar, por exemplo, um diabetes, uma pressão alta, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, dá tempo de fazer tudo, cara. 20 e poucos anos, quem dera eu ter 20 e poucos anos. Eu não posso nem falar que eu tenho 20 e poucos em cada perna, porque eu já passei disso. Eu tô nessa também, viu? Eu tô com 26 em cada perna. Então, tô com 20 em cada perna, ainda tô mais leve, mais um pouquinho. Tá mais leve ainda. Agora, doutor Derek, a gente vê crianças obesas hoje em dia. E a gente começa a perceber, a gente está brincando, e eu acho que a gente tem que levar a vida com leveza para a gente conseguir ver que nada pode ter um peso tão grande na vida da gente. A gente vê crianças hoje que ficam com tablets, com o celular na mão, que não brincam, não correm. Isso não pode trazer para essa geração no futuro problemas, e a gente já está vendo em alguns casos, de doenças que eram ditas só na terceira idade, chegando muito mais cedo na vida dessas pessoas? Com certeza, Kátia, com certeza. A vida está muito mais sedentária. Na nossa época, agora eu estou falando da nossa época, a gente tem acima de 40 aí, a nossa época a gente não tinha celular, o videogame era muito caro, poucas pessoas tinham, televisão, estava começando ainda já a onda da televisão, mas a gente não ficava em casa, a gente se exercitava, a gente brincava, era pique-esconde e tudo mais. Eu vou te falar, até pelo meu filho, por exemplo, hoje a geração é totalmente diferente. A geração deles eles começam a mexer no celular com 2 anos, 2 anos e meio. Eles começam a ter videogame com 4 anos de idade. Os amiguinhos todos falando um com o outro pela internet, ninguém precisa sair de casa, não precisa nem de lockdown, eles já não saem tanto de casa, né? Eles ficam muito em casa, né? Sempre no quarto, jogando videogame. E isso vai trazer, sim, no futuro, doenças cardiovasculares, doenças endócrinas mais cedo, com certeza. E, principalmente, eles não estão preocupados em comer bem. Não é nem preocupados, mas a oferta está muito fácil, está muito na mão, né? O fast food, pizza, pedir comida hoje, você pede comida no iFood hoje em mais ou menos 30 segundos, né? Pela internet, 30 segundos, você já terminou e já está esperando a comida chegar. Então, está muito mais fácil, muito mais na mão, né? Antigamente, para pedir uma pizza era... Nossa, quando eu tinha 10 anos de idade, eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo, 10 anos de idade, foi em 1988 isso aí, 89, vai. Quando eu tinha 10 anos de idade, não existia pizza assim tão simples assim, né? Hoje você tem uma pizzaria a cada esquina em São Paulo, né? A gente ia buscar longe, chegava em casa e ia a pé, né? Porque a gente também não tinha carro. Quando voltava, já estava frio, quem estava no forno, né? Exatamente, já estava cansado, já tinha feito exercício, queimou a pizza inteira de comer, né? Pois é, bem isso. Né, Danilo? Exatamente. É verdade. Ô, doutor, eu queria saber o seguinte, né? Esse momento que a gente está passando aqui de pandemia, não é? Se existe já algum estudo que indica, não é? Qual que é a tendência, não é? Em diferentes faixas etárias, não é? Se é uma tendência de obesidade, porque justamente as crianças, os adolescentes, os idosos estão confinados dentro de casa, tendo acesso aí ao fast food, à comida pelo aplicativo, ou então não, é o contrário, né? A pessoa está com tudo fechado, né? Todas as opções de lazer aí fechadas, mas como a Kátia mesmo falou, que ela faz atividades físicas regularmente, ou no prédio, ou na praça perto de casa, e faz uma caminhada, ainda que leve, mas faz ali atividade física todo dia, ou essa tendência também nessa pandemia é de uma melhora nesses índices, né? Tem algum estudo que mostra isso ou não? Já tem alguns estudos publicados, com certeza. Você foi taxativo aí, foi bem legal. Isso é um índice que já vem subindo bastante, o índice de obesidade. Pessoas que estão ficando mais sedentárias. Porque a gente tem que lembrar também que as academias estão fechadas. E muitas pessoas utilizavam as aulas da academia, aula de jump, aula de spinning, usava a esteira da própria academia, não gosta de correr na rua, até por conta do joelho, e usavam os aparelhos, né? Então hoje está tudo fechado.
a maioria das pessoas, assim, esmagadora, elas estão tendo, sim, aumento de peso, perda de massa muscular. Eu vou te falar pelo consultório aqui, cerca de mais ou menos 30% a 35% dos meus pacientes, eles estão tendo aumento de peso, pacientes que estavam em acompanhamento para emagrecimento, controlando diabetes, controlando peso, controlando ganho de massa muscular, e eles estão tendo perda de massa muscular e acumulando um pouco mais de gordura. Porque eles pensam assim, bom, não tenho o que fazer, não consigo sair de casa, estou home office, não dá para sair, eu trabalho mais em casa do que trabalharia lá no escritório, e aí está tudo fechado. Então, ele acaba fazendo o quê? Só pode comer, né? Ele acaba pedindo mais comida no aplicativo, acaba ficando mais sedentário, ficando mais em casa, dormem mais tarde também. Isso é um outro problema também que está acontecendo muito, e dormir mais tarde acarreta uma menor secreção de hormônios importantes, como testosterona, hormônio do crescimento. Então, ele vai ter uma desregulação hormonal um pouquinho maior, e isso vai acabar dando mais fome, libera o hormônio da fome, que é a grelina, e aí é uma cascata, né? E a pessoa acaba comendo mais. Então, isso só vai agravar os índices já de obesidade do brasileiro, que já é um dos mais altos do mundo, não, doutor? Exatamente, só vai agravar. Está piorando cada vez mais. Quanto mais tempo a pandemia durar nesse tipo de regime que a gente está hoje, que é o lockdown, quanto mais tempo a gente ficar, mais o brasileiro vai engordar. Por isso está bem claro já em todos os estudos. E o que é muito triste é que a gente vê que também as pessoas acabam buscando uma compensação, porque essa situação que a gente vive gera uma ansiedade muito grande. Ansiedade porque você não sabe como que vai ficar a sua vida profissional. São mais de 14 milhões de desempregados que a gente tem no Brasil. As pessoas não sabem, se eu pegar a doença, como que a doença vai agir em mim. Então, eu acho que a gente também tem uma carga de estresse muito grande, que também o cortisol também faz a gente engordar, né, doutor Zé? Exatamente, é isso aí mesmo. O nível de ansiedade, aliás, eu venho falando bastante isso em redes sociais, o nível de ansiedade do brasileiro nunca esteve tão alto. A gente consegue controlar hoje os níveis de ansiedade, não precisamos necessariamente lançar a mão de uma medicação, mas às vezes até um fitoterápico, chás, né, remédios à base de planta mesmo, mas a gente consegue controlar com meditação, com até coaching, PNL, que é a programação neurolinguística, a reprogramação também. Então, isso tudo vem ajudando bastante, mas a ansiedade hoje está sendo assim, o maior mal que a gente está passando, com certeza. E o aumento de peso tem totalmente ligado com os fatores para a ansiedade. A incerteza do que vai acontecer daqui para frente, a incerteza do que vamos viver nos próximos 6, 8 meses, um ano, porque assim, tudo está, sim, pelo amor de Deus, sem estar política, estamos falando de saúde, mas tudo está levando a crer que a gente vai ficar cada vez mais aí nesse lockdown. Não está com cara de que vai acabar, que nem ano passado, por exemplo, estava com cara de que vai acabar, estava com cara de que estava diminuindo. Então, cada vez mais está dando para perceber que não está acabando, está se agravando. E falando de saúde, claro, a gente está cada vez pior, cada vez mais o brasileiro está ganhando peso, então está ladeira abaixo mesmo, né? Essa ansiedade do que vai ter amanhã, do que vamos ser amanhã, do que seremos amanhã, do que vamos fazer, vai ter emprego, não vai ter emprego. Isso está acabando com o brasileiro, com certeza. Mesmo porque a gente fala de várias doenças, a gente fala de obesidade, de várias doenças que a pessoa pode ter, a gente fala de ansiedade, mas a depressão, diabetes. A gente vê cada vez mais cedo crianças com diabetes tipo 2, que era diabetes que a gente chamava uns anos atrás, né? Diabetes do idoso, da terceira idade. Hoje você vê criança com diabetes tipo 2. Essa menstruação muito cedo da menina, isso tudo pode determinar também o estresse ou não? Também. O diabetes tipo 2, por exemplo, que a gente estava falando do aumento de peso, a resistência à insulina, né? A insulina não consegue chegar até o tecido, porque a criança já está num índice, um grau de obesidade maior. Então, as crianças vêm cada vez mais desenvolvendo doenças que a gente tinha como doença do adulto, né? Ou pelo menos doença da terceira idade, né? Seria um diabetes tipo 2, esse diabetes que a gente desenvolve, né? Essa resistência à insulina. A gente pensava nisso com pessoas acima de 50, 60 anos, né? Hoje a gente já é uma realidade para pessoas aí de mais ou menos 18, 20 anos, 25 anos, mas também crianças, 8, 10 anos, 12 anos. O índice de crianças com diabetes tipo 2, você pensa, nossa, diabetes tipo 2 é o que a gente desenvolve, né? Diabetes tipo 2 aumentou assim drasticamente também.
E tudo tem também esse fundo de que as coisas estão muito para ontem, né? Está muito para agora, para já. E tudo que não tem já causa uma frustração, já causa uma decepção, já leva para um quadro de ansiedade. Crianças com ansiedade, você pensa bem, criança com ansiedade, cara. Nossa, a ansiedade é uma doença seríssima, é um problema seríssimo que a gente tem que encarar. Mas a gente pensa nisso para 20, 25 anos, quando começam as responsabilidades, boletos, pagar casa, carro, família, filho e tal. Agora você pensa numa criança frustrada, com 12 anos, com quadro de ansiedade. E é o que a gente está vendo hoje, sim, tá? É o que está acontecendo hoje. Mas aí a gente também não começa a pensar em outras relações, eu digo familiares, porque se você vê seu pai é ansioso, sua mãe é ansiosa, a carga que a gente tem hoje em dia de responsabilidade, não que os nossos pais não tivessem uma carga de responsabilidade grande, mas muitas mulheres ficavam em casa com seus filhos. Então eu acho que, não sou contra, entendam bem, a mulher sai para o trabalho, mas pelo contrário. Mas às vezes a gente tenta compensar os filhos da nossa ausência, porque a gente está trabalhando, de uma outra forma. Isso não faz com que a criança, muitas vezes, não tenha vivência de frustração? Também, um pouquinho. É diferente, está bem diferente de antigamente, né? Não que elas não trabalhassem, a mulher de casa trabalha muito, né? Deus não é me livre. pouco. É demais. A minha esposa, ela fala assim, não, imagina, eu vou trabalhar, fica tranquilo que eu vou trabalhar sim. Pode ficar tranquilo. Ficar em casa dá um trabalho, ficar em casa isso, né? Não tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Exatamente. Isso aí. Doutor, perdão, a Kátia está falando, né, sobre crianças, adolescentes, as mulheres também, e a gente está falando sobre obesidade e diabetes, não é? Queria entrar um pouquinho sobre tratamentos, que essas são perguntas recorrentes aqui dos nossos ouvintes sobre medicamento, não é? Para controlar o diabetes ou também até para combater aí a obesidade, né? Muito se fala sobre os tratamentos, muitas receitas milagrosas aparecem nas redes sociais também, e tem um aqui em especial, um ouvinte que mandou, falando a respeito de um remédio que ele teve, prescrição médica até, inclusive, do médico dele, que ele faz um acompanhamento, que você elimina açúcar pela urina, não é? Queria que você detalhasse um pouquinho desse medicamento específico que o ouvinte levantou aqui e também com relação a outros tratamentos, essas coisas milagrosas que a gente vê aí, principalmente na internet. Tá. Bom, esse remédio é um remédio específico, né, de eliminar açúcar pela urina, né? Foi usado por muito tempo mesmo. Ele causa uma glicosúria, que a gente chama, né, que é eliminar pela urina. É um remédio para diabéticos também. A gente pode usar ele também. O único problema que acontece muito nesse remédio, nessas medicações, que sai o açúcar pela urina, é que a molécula do açúcar é um pouquinho maior da glicose do que uma molécula normal. Quando ela é excretada pelo rim, pela urina, o paciente pode simular que ele está aí excretando uma pedrinha na urina, né? Então, principalmente nos primeiros dias, ele tem uma dorzinha ali na lateralzinha, no flanco. Então, esse é um dos maiores problemas que são relatados, né? Mas ele é um remédio legal, é um remédio bacana, a gente usa também. Não é o melhor remédio, nem a primeira escolha, né, para diabetes. A primeira escolha para diabetes, principalmente tipo 2, é reeducação alimentar, né? Então a gente pensa que... Eu posso falar o nome do remédio? Não sei se eu... Pode. Não tem problema? Tá. Esse remédio geralmente a gente chama de forxiga, né? Então a gente consegue eliminar um pouquinho de açúcar pela urina. Tem esse probleminha de começar a dar um pouquinho, parece que simula uma pedrinha, um cálculozinho pequeno ali, então a pessoa sente umas dorzinhas ali ao fazer xixi, ou quando está com vontade de fazer xixi. Mas a primeira coisa que a gente pensa, retirar o açúcar da alimentação e retirar a farinha branca também. Agora, tirar os amidos que viram açúcar no sangue, né? Porque a gente vê pessoas que acabam indo atrás de medicamentos, e muitas vezes esse que é o perigo, não indicado pelo médico, né? Pesquisa na internet, um amigo tomou, vou comprar e vou tomar igual, porque foi bom para ele, vai ser bom para mim. E a gente começa a ver grandes complicações de saúde, porque existem pessoas que acabam tendo diagnóstico de diabetes, tomam um chazinho disso, chazinho daquilo, e acabam tendo complicações muito severas no corpo e que muitas vezes vai levar, em casos mais extremos, a situações bem caóticas, né? Exatamente. Desculpa, Kátia, eu te cortei.
Não, eu falei até de parar na UTI, né? Exatamente. Não, com certeza. O diabetes é uma doença extremamente séria, né? Deve ser encarado dessa forma. O problema do diabetes é que ele é uma doença silenciosa, né? Ela é silenciosa, ela vem vindo aos poucos. Os sinais são brandos. O primeiro sinal que a gente tem, começa a ter muita sede durante a noite, começa a ir no banheiro 1, 2, 3 vezes durante a noite, levanta de madrugada para ir no banheiro. Aí você fala, pô, mas eu não fazia isso antes, né? E começa a tomar muita água, muita sede. Esses são os primeiros sintomas. Então, tem que procurar um médico, tem que fazer o tratamento inicial adequado para não cair naquela besteira de, não, vou tomar isso aqui, vai ficar tudo bem. E não acompanha, não acompanha principalmente com exames laboratoriais de rotina, e aí não sabe se aquele tratamento proposto está tendo efeito mesmo, está sendo eficaz ou não. Então, primeira coisa, muita sede à noite, muita vontade de tomar água o tempo inteiro, fazendo xixi várias vezes, principalmente levantando à noite para ir no banheiro. Esses são alguns sinais de que pode ser um início ali de um diabetes. Procurar um médico de primeiro momento, um endocrinologista, um clínico geral, também não tem problema nenhum, ele vai saber ter essa primeira abordagem. Agora, quando a gente fala em diabetes, e a gente está falando agora no diabetes tipo 2, a gente não pode esquecer que também a aferição da glicemia é importante, né? Quer dizer, embora a pessoa faça uma dieta orientada pelo médico, ela também tem que fazer uma aferição, porque o estresse pode também influenciar nessa diferença de glicemia, ou até o jejum prolongado, né, doutor? Exatamente, é isso mesmo. A aferição deve ser feita sempre, pelo menos uma vez ao dia, quando o paciente está naquele quadro inicial de diabetes, acabou de ter o diagnóstico, fechou o diagnóstico ali de diabetes, ele vai ter que controlar aquele açúcar no sangue pelo menos uma vez por dia. Então, ao acordar ali, é legal de você dormiu ali 6, 8 horas, acordou, mede seu açúcar no sangue, vamos ver como reagiu a sua produção de insulina da noite, né? Então vamos ver quanto você tem de açúcar no sangue naquele momento. Ainda está mantendo alto, anota para o médico lá. O médico geralmente faz uma listinha, o paciente vai lá e anota ali mais ou menos 2, 3 dias. Então o médico consegue ter um parâmetro além dos exames de sangue. A gente tem vários exames de sangue hoje, além da glicose em jejum, a hemoglobina glicada. Então a gente consegue ver quanto que esse paciente está mantendo de açúcar no sangue na média dos últimos 3 meses. A gente tem a própria insulina para ver se está tendo uma secreção ou não de insulina. Às vezes a insulina está muito alta é porque o paciente não está conseguindo dar vazão àquela insulina. Então está tendo uma resistência à insulina, uma resistência periférica à insulina, né? Então isso também é um diabetes tipo 2. Mas tem que ter o acompanhamento, tem que ser medido sim a glicose, né? Aquele aparelhinho que a gente mede de manhã, né? A gente faz teste pela manhã, e tem que ser feito e tem que ter o acompanhamento sim, com o médico. Mas isso você está falando de uma pessoa que tem já a doença, não é? Que tem a diabetes. Mas num exame de sangue regular ali, se o paciente, ao longo de um período, não teve ali nenhuma alteração na glicose, na diabetes ali no exame de sangue, mas aparece uma medição, uma marcação, de repente, ali um pouquinho mais alta, para assinar, para ligar o alerta, ou não? O paciente pode ficar tranquilo, ou como a Kátia falou, é um indício de uma diabetes, um pré-diabetes, hein, doutor? Já acende a lâmpada pra gente, sim. Ali já é um indício de que ele tem pode ser um histórico familiar que está predispondo ele a ter, a possivelmente ter um diabetes. Então já é um alerta, já começamos a controlar um pouquinho o açúcar, já começamos a controlar um pouquinho farinha branca, principalmente, produtos industrializados, e aí já começa a fazer uma reeducaçãozinha ali. Pergunta para o paciente ali, na história clínica que a gente tira no comecinho, já pergunta, já sabe mais ou menos como ele come, o que ele come, quantas vezes ele vai repetir, por exemplo, massas durante a semana. Então a gente começa a fazer um controle, pede um exame para daqui 2, 3 meses de novo, para ver se esse índice baixa. Qualquer coisa que alterar, você foi categórico, qualquer coisinha que alterou, acende uma lanterna para a gente e a gente já começa a investigar. No caso da diabetes gestacional, essa mulher, ela pode depois, mesmo depois do nascimento do filho e mesmo depois de se regularizar novamente os hormônios, ela pode se tornar uma diabética ou não? Pode, não é tão comum ela se tornar diabética após o nascimento, porque depois os hormônios acabam se regularizando, o filho já saiu, né, já teve o parto, então ela vai ter uma quedinha até dos hormônios, geralmente volta ao normal em coisa de 2, 3 meses, né? Mas existem muitos casos que a paciente continua diabética depois. O problema é comer desenfreadamente durante a gravidez.
E é o que muitas vezes acontece. A mulher fala, bom, estou grávida, ela recebe como se fosse um aval para poder comer o que quiser, né? E aí a mulher acaba comendo de tudo, e aí depois acaba desenvolvendo um diabetes tipo 2 ou uma resistência à insulina, né? Mas a gente consegue reverter muitas vezes esses casos. Mas, via de regra, a diabetes gestacional, ela descomplica sozinha, né? Então, o nascimento do nenê vai fazer volta dos índices hormonais ao nível normal, e aí ela vai voltar a ter uma vida normal. Mas essa mulher, ela pode ter diabetes gestacional só por se alimentar de uma forma inadequada ou o fator hereditariedade também conta? Hereditariedade conta, o próprio bebê também, ele vai puxar é um termo meio leigo até, mas ele vai usar aquela glicose da mulher também, ela vai fazer com que ela produza mais insulina, então a própria gestação, ela pode predispor aí a um diabetes também. Mas fatores genéticos influenciam, fatores anteriores à alimentação da mulher de como era antes de ter o nenê também vai influenciar na secreção dessa insulina. Então, ela tem que acompanhar, claro, mas tentar voltar a uma alimentação o mais limpa possível, principalmente, e também livre de farinha branca, de açúcar, que são os vilões aí, né? Sem falar que a mulher com diabetes pode ter um parto prematuro também, o bebê crescer demais, quer dizer, tem todas as complicações que vêm paralelas à doença, né, doutor? Exatamente. Em geral, com diabetes gestacional, a mulher ainda corre risco de desenvolver também uma pressão alta e tudo mais, mas o principal a gente pensa é que quando a mulher está com diabetes gestacional, ela precisa começar a voltar a se alimentar melhor, precisa começar a escolher o caminho ali da alimentação, que é a primeira coisa, né? É a primeira coisa, mas o bebê tem risco sim, em geral eles ganham peso, eles nascem, a gente chama de, às vezes, até gigantismo, o bebê nasce com 6 quilos, 6,5 quilos, né? É bem complicado. Agora a gente não pode esquecer, já que a gente está no meio de uma pandemia, que muitas vezes a pessoa que se acomete de Covid, ela fica bem ou mal, ou pega leve ou pega mais forte, mas uma vez curada, ela pode ficar com algumas doenças. E uma dessas doenças que tem aparecido, eu conheço até uma pessoa que acabou se tendo, é um diabetes diferente, que não é nem 1, nem 2, mas tem alguns médicos chamando de diabetes tipo 3. O que acontece no corpo dessa pessoa, doutor Dérico? O diabetes tipo 3 é a adquirida pós-doença, né, que a gente chama, né? A gente pode ter uma doença autoimune, primeira coisa que a gente pensa, a gente tem anticorpos que vão lá e destroem a produção nossa de insulina, né? Mas isso acontece também no tipo 1, né? Essa diabetes tipo 1. É uma novidade isso ainda pra gente, está sendo estudado, a gente está chamando de diabetes tipo 3, né? Mas na verdade ainda é um diabetes tipo 1 ali com uma doença autoimune bem provável, né? Mas normalmente essa pessoa já poderia ter alguma doença autoimune sem saber também, sem ter um diagnóstico? Geralmente acontece isso na adolescência, primeira coisa, né? A diabetes tipo 3 pode ter doença, pode vir encadeada de uma doença autoimune, isso acontece mais no começo da vida, mas principalmente a resistência insulínica também, né? Então, começa a aumentar o diabetes, começa a aumentar o açúcar, excesso de açúcar no sangue e tudo mais, ele começa a fazer uma camada de tecido adiposo, de gordura, e essa insulina não consegue ser aproveitada, né? Ela não consegue ser... A insulina não consegue chegar no tecido para a glicose ser aproveitada. Então, a gente acaba chamando de diabetes tipo 3, não é tão comum falar de diabetes tipo 3, né? Mas principalmente essa resistência insulínica, né? É verdade, tem um dito popular, não sei se é verdade, muita gente pergunta isso nas nossas redes sociais. Quem come açúcar demais pode ter diabetes, quer dizer, aquela pessoa formigona da família, pode desenvolver um diabetes porque sobrecarrega o pâncreas ou não? Acho que essa pergunta é para a Kátia, viu, doutor? Porque olha... É salgado e doce, mas só doce. É total flex, né, Kátia? Bom, essa pessoa pode sim desenvolver um diabetes tipo 2, geralmente, mas o principal é a resistência insulínica, que a gente estava falando do diabetes tipo 3. Pode ser, a gente pode ter uma doença autoimune, isso está muito ligado no diabetes tipo 1, que é aquela da infância, que a criança descobre que, não tem mais insulina no corpo, né? Então, destruiu mesmo as células do pâncreas ali que produzem a insulina.
Mas esse tipo de doença que a gente está falando agora, que é do formigão, que come muito açúcar e tudo mais, esse aí é o que tem resistência à insulina. Então, ele vai acabar criando uma barreira ali de gordura que a insulina não consegue chegar para poder entrar a glicose, né? Então, esse também poderia ser um dos casos aí. Quem come muito açúcar tem, sim, um risco maior de ter diabetes, com certeza. Existe alguma limitação para quem é portador, para quem tem a doença, doutor? Algum tipo de atividade física? Claro, além de uma alimentação balanceada ali, de um equilíbrio também nas refeições, mas algum tipo de limitação para quem convive com a diabetes? A limitação maior, na verdade, a gente pensa muito sempre, vamos deixar, o açúcar dele vai ficar muito alto no sangue, isso é preocupante e tal. Mas tem um tipo de limitação também que o diabético ele faz, que muita gente esquece. Ele faz hipoglicemia. Então, por exemplo, ele vai tomar um remédio que vai baixar o açúcar dele. Tá bom, ele está com açúcar alto. Ele vai lá e toma o remédio do dia, normalmente, de manhãzinha, sei lá, toma um metformina, por exemplo. E aí vai baixar o açúcar dele no sangue. Tá bom, ele vai comer normalmente, vai subir de volta e tudo mais. Se esse cara às vezes não come, ou come alguma coisa muito pobre em açúcar ou carboidrato, vai partir para um low carb, até para um cetogênico ali na manhã, e vai fazer um exercício físico, ele corre o risco de ter um quadro de hipoglicemia. E a hipoglicemia é muito pior do que a hiperglicemia. A baixa de açúcar no sangue é muito pior. E daí pode faltar, além, não oxigênio, mas além da glicose, pode faltar para o cérebro, para o coração, para tecidos essenciais. E aí esse cara vai ter um desmaio, ele vai ter que ir para o hospital, vai ter que tomar, inclusive, glicose, né, e insulina. Então é um quadro um pouco mais grave. A pessoa só tem que se preocupar o seguinte: eu vou fazer um exercício físico intenso, uma corrida de 1h30, toma um remédio da diabetes de manhã e toma um café muito pobre de açúcar ou pobre de carboidrato, por exemplo, 2 ovinhos lá mexidos, e vai para o seu dia, e aí vai lá, corre 1h30, 2 e tomou um remédio de hipoglicemia, que vai causar hipoglicemia, que é o hipoglicemiante, um metformina, por exemplo, e ele corre esse risco de ter essa hipoglicemia, e aí tem um desmaio e até ir para o hospital. Então esse não chega a ser uma limitação, mas é um problema, né? É um problema. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, doutor Derek. E o jejum intermitente? O senhor é favorável a isso? Porque eu acho que essas modas de dietas e tudo mais são tão complexas, porque a gente tem, somos em 4 irmãos. Nós 4, cada um tem um corpo completamente diferente. Mesmo a genética de pai, de mãe, mas somos indivíduos distintos. Não é muito complicado a gente pegar uma dieta da moda e as pessoas estarem fazendo sem nenhum aval, sem nenhum contato com o médico? É complicado. A gente tem que pensar também no seguinte, né? Não é para todo mundo o jejum intermitente. O jejum intermitente serve para quem consegue e não tem fome pela manhã, por exemplo. Então tem pessoas que chegam de manhã e o cara fala, não gosto de comer de manhã, não me sinto bem comendo de manhã. Então é bacana esse cara fazer o jejum intermitente. Ao contrário também é ruim. Por quê? A pessoa que gosta de comer de manhã, mas ela se força a ficar em jejum pela manhã, aí ela vai ficar, eu vou comer só meio-dia, né? Daí dá 10 horas da manhã, ela fica assim, o que não quebra jejum mesmo? Que não quebra jejum, acho que é água com limão. Café também acho que não quebra, chá também não quebra. Que não quebra mesmo? Água, vamos tomar água, bastante água. Já são meio-dia. Essa pessoa acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar com o passar do tempo. Porque daí, intrinsecamente, é inconsciente no cérebro da pessoa, ela vai ficar o tempo inteiro pensando assim, o corpo fica, eu não tenho comida, preciso comer, eu não posso passar fome. Então, a pessoa vai acabar desenvolvendo um pouquinho de compulsão alimentar. Então, o jejum intermitente não é para todo mundo. Funciona, é bom, é legal, eu acho que é bacana, mas tem que passar por uma avaliação, ver se tem índices suficientes para poder fazer um jejum sem problema nenhum, não ter complicação nenhuma, né? Em via de regra, dá para fazer, não é o maior dos problemas, mas tem que ver se a pessoa não tem esse ímpeto de, quero comer de manhã, gosto de comer de manhã. Então, para essa pessoa não vai funcionar. Outras estratégias seriam mais eficazes, com certeza. E ver se não tem uma doença que a pessoa possa ter, que possa se complicar. Por exemplo, uma pessoa que tenha problemas de diabetes ou outras doenças, que esse jejum prolongado pode trazer consequências grandes para ela, né? Exatamente, uma hipoglicemia, por exemplo, né? Então, aí partimos para a parte do jejum intermitente. E a pessoa que tem um diabetes tem que dosar mesmo se vale a pena ele fazer o jejum intermitente, né?
O jejum intermitente sabe que a gente deixa níveis baixos de insulina, que é o que vai armazenar gordura, é a insulina, então a gente sabe que a gente deixa níveis baixos. Porém, o paciente que já tem um diabetes tipo 2, por exemplo, tem que dosar bem esse jejum intermitente. Não seria a melhor opção. Pode fazer? Pode, mas tem que ser bem controlado, né? Mas pode correr risco sim de uma hipoglicemia mais importante, então tem que dosar esse jejum aí, tem que pensar bem. Quando a gente fala em tratamentos para o diabetes, eu só citou, antes de mais nada, uma alimentação equilibrada, exercício físico, mas tem gente que mesmo com medicamentos, com uma alimentação equilibrada e exercícios físicos, o pico de glicemia é sempre muito alto. O que pode acontecer de anormal para que a pessoa sofra dessa forma? Então, quando a pessoa tem muito pico de açúcar no sangue, primeiro, está sempre ligado, via de regra, com alimentação. Então a pessoa vai lá, toma remédio, não tem secreção nenhuma de insulina. Geralmente a insulina já está bem baixinha, não tem praticamente nada de produção de insulina, o que vai fazer com que o açúcar no sangue dela fique muito alto. Então ela vai depender quase que exclusivamente das medicações para poder baixar esse açúcar no sangue. Então, se ela não controlar só os remédios e não controlar a alimentação, ele vai ficar com altos índices de glicemia no sangue. Então tem que estar com a alimentação junto. Mas o diabético, eu sempre falo isso do diabético. Ele não é um cara totalmente azarado, porque às vezes desenvolveu um diabetes e fala, nossa, não pode comer e tal. Ele não pode comer açúcar, né? Ele não pode comer farinha branca, mas, por exemplo, ele pode comer ovo, pode comer carne, pode comer frango, pode comer peixe, né? Pode comer bacon, pode comer carne de porco. Então, ele não é de todo ruim. Ele vai para uma dieta, por exemplo, mais cetogênica, não digo cetogênica totalmente, mas uma dieta mais paleolítica, mais cetogênica, livre ali quase de carboidratos, ele consegue viver bem. Ele vai conseguir baixar os níveis de açúcar dele, né? E hoje em dia a gente tem uma variedade bem grande de adoçantes também. Eritritol, por exemplo, eu acho que é um adoçante que você come e você não sente aquele resíduo. E você consegue fazer muitas receitas muito similares às tradicionais, só que dentro daquilo que o diabético pode consumir, na porção adequada também, né? Exatamente. A gente tem açúcar de coco também hoje, né? A gente tem várias opções, a gente consegue o próprio xilitol, stevia, então a gente consegue lançar a mão aí de algumas artimanhas para a gente poder fazer receitas gostosas também. Porque também não é aquele negócio, né? Não vai comer nunca alguma coisa. Em algum momento você vai comer um pedaço de bolo, em algum momento você vai tomar uma cerveja, por exemplo, com um amigo que é um alimento que tem um alto índice glicêmico aí, mas em algum momento você vai acabar dando uma deslizada. E está tudo bem, né? É o famoso equilíbrio, né? A gente pode dar uma deslizada? Pode, tudo bem. Mas a gente tem que tentar manter ali, pelo menos assim, eu falo de 70-30. Tem que manter 70% do tempo o diabético, a alimentação dele tem que ser limpa, né? Os outros 30% dá uma escapada, mas a medicação ajuda a segurar, né? Porque senão ele não tem vida, né? Você não pode tirar a vida do paciente, né? Tem que deixar ele com uma vida social, um convívio social com os amigos. Então, tudo isso conta. Isso é saúde mental também, né? Aí isso conta também, né? Acaba contando bastante. Voltando para a obesidade, doutor Derek, quando a gente falou nos índices que a gente tem de uma multidão de pessoas no mundo obesas, a gente fala numa doença muito séria. Mas, ao mesmo tempo, se a gente analisar friamente, a gente mais abre a lata do que abre o saquinho do alimento in natura. Então, você, indiretamente, acaba comendo muitos conservantes e vai engordando cada vez mais, não é? Exatamente. A gente, aquela máxima que eu falo muito, descascar mais e desembrulhar menos, né? Descascar mais uma banana, uma batata, uma mandioca e desembrulhar menos, né? Desembrulhar menos pacotes de bolacha, a gente chama de alimentos mesmo, né? São os que a gente descasca, né? E produtos alimentícios são os da indústria, né? Então a gente acaba vindo com conservante, edulcorante, emulsificante, tudo que faz mal, inclusive são pré-cancerígenos também, né? Então a gente tem que tentar se livrar o máximo possível desse tipo de alimento. É claro que não dá para se livrar totalmente, mas a gente tem que tentar o máximo possível. Eu costumo dizer que fazer compra é na feira. Você vai no supermercado para comprar produto de limpeza, você vai no supermercado para comprar pasta de dente, essas coisas de higiene, mas fazer compra teria que ser na feira, né? Teria que ser na feira mesmo. Pão, é o contrário. Comprar batata,
comprar banana, comprar uma pera, uma fruta, verduras, a própria carne, peixe, tudo isso tem na feira também. Então a gente perdeu o costume da feira, né? Ainda em São Paulo ainda se acha alguns lugares com feiras, mas não é todo mundo que vai, né? A gente vai muito para mercados, grandes mercados, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Muito se fala sobre os hormônios das carnes também. Isso, de fato, é uma realidade ou é uma grande história em relação a isso? Ou dos hormônios da carne? Isso, da carne, do frango. Do frango, principalmente, né? Fala-se muito do hormônio do frango. Para o frango poder crescer, eles poderem abater o frango com menos tempo de vida, né? Então, fala-se muito dos hormônios do frango. Já vi estudos, inclusive, pesquisas e estudos falando que tinham quantidades significativas no frango. Mas hoje a Anvisa tá pegando muito em cima disso, né? Aí eles usavam muito hormônio também pro gado, né? Para o gado ganhar aí 2, 3 arrobas aí nos últimos 4, 5 meses antes de abater. Mas também estão pegando muito em cima. Antibióticos eles usavam muito também, pro gado que fica solto no pasto, para ele não pegar doença. E isso também ficava na carne, era prejudicial para a gente. Mas tem mudado muito, viu, Kátia? Eles têm feito, principalmente no gado, eles têm feito bem recluso a criação, a alimentação. Então, tem mudado bastante isso, viu? Tem mudado bastante. A questão é a gente comprar os alimentos também, que a gente tenha certeza da procedência, né? Exatamente. Não comprar, porque algumas regiões as pessoas abatem, principalmente no Brasil, é gigante, isso aqui é um continente. Algumas cidades as pessoas abatem o gado e vendem em pedaços, ninguém nem sabe como era aquele gado, se tinha saúde, se não tinha, o que acontece, né? Onde foi criado, é exatamente isso. Então a gente a gente teria que se preocupar muito mais com isso, né? A procedência dos alimentos e tudo mais, mas é uma coisa que hoje a consciência está bem grande em relação a isso, né? Os brasileiros estão, aqui em São Paulo principalmente, as pessoas se preocupam muito com a procedência, tentam comprar o máximo possível os alimentos orgânicos, né? Mas nem sempre a gente tem todos à mão ali, né? E principalmente os alimentos orgânicos têm um preço mais elevado, né? Então não é para toda a população. Mas, via de regra, sabendo a procedência já é de grande valia, com certeza. Quer fazer mais alguma pergunta, Danilo? Olha, Kátia, a gente já está com o tempo estourado aqui, muitos ouvintes aqui participando conosco também, não é? Acho que é melhor de deixar para uma próxima, porque tem muita coisa ainda para abordar com o Dr. Derek Camargo, que já nos ajudou muito no programa de hoje a esclarecer, não é, assuntos importantes como a obesidade e a diabetes também, não é? E acho que essa última mensagem é a que fica para o nosso ouvinte, né? Uma alimentação saudável, equilibrada, né? Buscando sempre, foi o que o doutor falou, e na feira livre, né? Porque lá você encontra produtos frescos também, não é? E deixar as embalagens, os pacotinhos de lado aí, acho que essa... Oi. Deixa para de vez em quando, não para todo dia. Não, né? É verdade, justamente, né? Então, buscar sempre, né? O segundo puxão de orelha que eu levei, viu, Kátia? mas é ótimo mesmo. Essa acho que é a mensagem que a gente precisa passar, né, para os nossos ouvintes também. Com certeza. Obrigado aí, obrigado. É isso mesmo. Queria agradecer demais a sua participação, doutor Derek. E olha, viu só, ainda falta muito assunto pela frente. Então a gente já remarca um outro dia para a gente falar um pouco mais sobre saúde, falar sobre os hormônios. Eu acho que são assuntos que a gente tem que buscar conhecimento para a gente poder fazer a nossa parte. Obrigada mesmo, viu? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, adorei. Quando quiser, estou à disposição, vamos falar aí sobre hormônios, sobre saúde, o que vocês quiserem.